Fala pessoal, tudo bem? É bom ter vocês aqui mais uma vez comigo. Já são aí quase 150 dias buscando essa mudança de vida aí, mudança de mentalidade, mudança de vários aspectos da vida. Um dos pontos que eu enumerei para fazer durante esses 180 dias, na verdade, do desafio, é a leitura de 10 livros. E eu acabei terminando agora antes dos 150 dias, acabei me empolgando em alguns momentos, alguns dias de férias, tive mais tempo, eu fiz mais leituras e concluí os livros que eu li, são esses aqui, acabou sendo, em vez de 10 livros, também foram 12 livros. Tá? Vou falar rapidinho sobre o último, que está dentro desse box, um box de criatividade do Austin Kleon. E o último livro fala sobre siga em frente. Basicamente depois de você elaborar aí o teu plano, como você vai fazer para criar os teus conteúdos, ou seja lá o que você está fazendo na tua vida, você vai, a partir daí, desenvolver esse conteúdo, seja ele, né, assim como diz no primeiro livro dessa série aqui, que é o Hobby como um Artista, você vai desenvolver ele, seja roubando o conteúdo de outros, ou seja, né, você se inspirando no conteúdo de outras pessoas, ou desenvolvendo o teu próprio conteúdo, que provavelmente vai ser uma junção de vários outros conteúdos. Normalmente é assim que a gente desenvolve as nossas ideias. Depois dele desenvolvido, você vai ter que mostrar para alguém. Então, mostre o seu trabalho, é o segundo livro da série. E depois, claro, ele diz, siga em frente, enumerando que, na verdade, não é uma jornada fácil, a vida não é uma jornada simples e linear, ela vai ter várias oscilações, o que tem acontecido comigo até durante esse período aí que eu escolhi para tirar esses 180 dias, eu falhei muito nos últimos tempos, os 3 primeiros meses eu fui excelente, depois de final de ano e férias no meio quebrou muitos ciclos, então eu vou com ciclos de 15 dias, começo a estragar com alguma coisa e com outra. Depois eu tive um problema com as minhas costas. Recentemente, agora na última semana, eu tive mais uma vez, era bem o dia que eu ia gravar o vídeo, eu acabei machucando minhas costas. Em vez de gravar vídeo, eu tive que ir para a farmácia e ir atrás de uns remédios para controlar a dor e, enfim, estamos de volta e vamos ver se eu estou uma semana e pouquinho sem fazer exercício físico, só esperando melhorar bem as costas para poder retomar. Mas enfim, isso mostra mais uma vez que a vida não é algo linear, não é tudo uma reta onde você vai, senão você não ia, né? A vida é dual, né? A dualidade não existe claro sem escuro, não existe o feio sem o bonito, e assim como, né, não vai existir a felicidade se não houver a tristeza. E nesse momento eu vinha numa boa pegada também de novo, mas enfim, as costas deram uma machucadinha e me atrapalhou um pouco. E me atrapalhou não só aqui, atrapalhou no trabalho, atrapalhou em outras coisas que a gente vem fazendo. Mas, enfim, esse livro do Siga em Frente, ele mostra justamente isso. Você deu alguma coisa, uma pedra no caminho, você tropeçou nela, levanta, siga em frente, continua se inspirando nas pessoas, continua produzindo teu conteúdo, tomando as tuas decisões, continua mostrando o teu trabalho, seja um empreendimento próprio, ou seja, trabalhando para outras pessoas, mostre o que você está fazendo, deixe as pessoas cientes e que elas queiram saber mais sobre você e muitas vezes você possa se colocar melhor aí no teu trabalho, se é isso que você está buscando, obviamente. Então, basicamente, esse livro, eles são livros simples, é uma leitura muito rápida, muito simples, muito legal de fazer. Então você vai acabar encaixando, ele trata muito direcionado para o meio de artístico mesmo, artístico, se você for um escritor de livros, por exemplo, se você for um músico que vai compor as suas músicas, ou se você for um pintor, ou independente da tua arte, mas com certeza, se você não é nada disso, mas você está buscando algum amadurecimento pessoal,
profissional, ou até se reinventar depois dos 40, que é o meu caso, você vai conseguir alocar essas informações na tua vida e você vai entender como é que você vai fazer para seguir em frente. Então, quando eu estava tentando escolher um livro para ser o próximo livro, e percebi que não é o momento de eu começar um novo livro, e sim, dentro desse caderno aqui, que eu fiz todas as anotações sobre todos os livros, é hora de eu fazer uma revisão para estar formatando talvez uma ideia final ou uma conclusão para todo esse projeto. Eu sei que não vou levar tanto tempo para ler isso aqui, porque não são tantas páginas assim, porém eu posso dedicar assim um pouco mais de tempo e densidade para esse conteúdo aí. Vamos ver o que acontece. Então, certo, com essa meta dos livros agora já alcançada, eu estava pensando em qual vai ser o próximo livro que eu vou ler, porém, nesse caminho eu já pensei muitas coisas e já mudei um pouco o rumo de todo do que eu pensava que ia fazer no começo. Eu achei que lendo esses livros eu ia aflorar um lado empreendedor e eu ia buscar muito mais afinco esse lado, porém, no meio do caminho, a grande realidade é que os hábitos que eu tentei criar lendo Hábitos Atômicos, depois Milagre da Manhã, e isso foi evoluindo de uma maneira a partir desses livros, depois você lendo Única Coisa, Essencialismo, onde você para de focar ou prestar atenção em coisas que te tomam só tempo e não te dão resultado, foca no que realmente importa. Tudo foi dando um caminho e me levou já a pensar, já iniciei uma série nova aqui de estudos, onde eu vou me direcionar, além dos conteúdos que como esse aqui que eu estou produzindo, de forma muito leve, com toda a minha tranquilidade, sem pressão nenhuma, aqui na internet. Eu já passei a estudar, eu entendi que eu tenho uma possibilidade de ter uma constância muito grande, então eu passei a estudar e eu pretendo me candidatar a alguns concursos públicos para deixar a minha vida financeira mais estável a partir daí, não extinguindo todas as ideias que eu tinha, mas sim diminuindo e indo com maior intensidade então para o lado de continuar estudando, que foi tão legal ler esses livros aí que realmente eu entendi que eu estou num auge assim, onde estudar se torna muito mais fácil, o aprendizado é muito mais conciso, onde a gente consegue realmente juntar as informações e construir a minha própria ideia, e não abandonando totalmente projetos digitais. Nas próximas semanas eu estou começando 2 projetos aqui, um é no digital, o outro é com um irmão meu, não vai ter a sua propaganda digital, mas ele é uma coisa mais física, um tipo de os dois entram mais para a área de consultoria e voltados um pouco para consultoria empresarial, ou no caso com o meu irmão, que é contador, a gente vai fazer alguns trabalhos na área de perícia contábil, e outro projeto que eu vou fazer junto com a minha esposa é na área de consultoria para micro e pequenas empresas. São passos que eu defini depois desse processo de concentração aí, de entrar na caverna, de me concentrar mais, de ler todos esses livros aqui e de poder pensar um pouco mais com seriedade e com tranquilidade também sobre como eu quero levar a minha vida daqui para frente. Afinal de contas, eu já passei da metade da minha vida profissional, provavelmente. Estou mais ou menos na metade dela, vamos falar assim agora, já que eu comecei a trabalhar lá com 15 anos, talvez eu esteja até acima da metade, mas agora que eu estou com 42, faço 43 exatamente no dia que encerra esse período do desafio de 180 dias que eu mesmo me propus. Então o que eu vou propor mais uma vez aqui nessa reta final é retomar os pontos em que eu estou falhando e tentar levar esses próximos 30 dias, hoje do dia que eu gravo são um pouco mais de 30 dias ainda, retomar o controle na alimentação, que está um pouco avacalhado. A atividade física, eu acredito que as costas já deu
o tempo necessário. Eu acredito que amanhã eu vou começar com alguma coisa de leve, que é o que esses 2 pontos são os pontos que realmente eu acabei saindo da proposta. O restante acabou indo bem tranquilo, bem legal. No fim de semana passado eu tive a felicidade de poder com a minha família tá indo até um show de uma banda que eu acompanho desde a minha infância, né, pré-adolescência ali, e é sempre bom a gente poder também estar no meio de tudo, dando algumas escapadinhas, mas sem exagero, para não perder o foco. Mas enfim, eram oportunidades únicas. Eu fui num show já em janeiro, acabei indo agora no final de fevereiro, e agora, com certeza, vou dar um super tempo, até porque está parcelado no cartão e eu preciso pagar as parcelas, e daqui a pouco está tudo resolvido também. Claro, se você está me acompanhando e tem vontade de perguntar algum aspecto específico sobre esse meu processo aí dos últimos 150 dias, ou até de algo que eu pretendo para o futuro, por favor, deixa o seu comentário aí, faça a sua pergunta, faça uma sugestão de que maneira, do que você gostaria de saber e do que eu posso abordar para estar falando aqui, que realmente agora já estou num estágio bem avançado de tudo isso, e agora faz realmente sentido você estar fazendo a sua sugestão. Legal, e se você ficou até aqui, eu fico muito feliz de se eu estou podendo, de alguma maneira, incentivar o teu desenvolvimento também. A minha ideia é estar fazendo isso comigo, mas sim incentivar as pessoas a buscarem esse desenvolvimento pessoal de alguma maneira. Isso é bom se a gente consegue que parta da gente mesmo. A idade é um fator que faz a gente pensar mais nisso. Quanto mais novo a gente, muitas vezes, não, eu estou falando, mas é por mim, mas a gente fica um pouco inconsequente e depois essa maturidade vai chegando e a gente vai vendo. Ainda hoje, um pouco antes de gravar esse vídeo, eu assisti um outro vídeo no YouTube, onde falava justamente sobre 40 anos, depois dos 40 se valeria a pena ou não fazer concurso. E uma coisa bem interessante que me chamou a atenção nesse vídeo é, se eu passar os próximos 5 anos estudando para concurso, ou não estudando para concurso, esses 5 anos vão passar do mesmo jeito. Então, é para mim fazer a minha escolha, dizia o vídeo. E eu escolhi fazer porque eu sei que ali eu tenho uma possibilidade de dar um up na minha renda, e isso vai mais de encontro aos desejos e realizações familiares que a gente tem feito em conjunto por aqui. Tá legal? Então, obrigado mais uma vez, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.